Boa noite! Todos bem por aí? Vamos começar nossa live aqui hoje. Deixa eu ajeitar esse microfone, ver se tá tudo ok aqui. Acredito que sim, hein? Vamos lá, boa noite, pessoal. Vamos entrando aí para nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar aqui como faturar R$ 10.000 por mês com massagem, mesmo que você esteja começando do zero. Tem gente que duvida, mas, gente, é possível. E se você está começando agora na massoterapia, pode parecer impossível. Pode parecer impossível esse faturamento de 10 mil por mês, porque você pensa, Nara, mas eu não tenho cliente. Mas isso é só para quem tem clínica. Mas isso é só para quem já está na área há muito tempo. Eu vou mostrar para você aqui hoje que isso sim é possível. É possível que nós tenhamos esse faturamento porque se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Eu não sou a pessoa que tive um apoio, assim, vamos dizer, financeiro para que eu conseguisse deslanchar, para que eu conseguisse continuar, para que eu conseguisse seguir. E deu tudo certo. Estamos aqui e é hoje que eu venho trazer. Por isso que hoje eu venho trazer isso para você, porque é um método que dá certo, tá bom? Então, o que a gente precisa ter hoje é estratégia certa, tá? Estratégia certa, posicionamento claro e uma mentalidade ajustada. O que é uma mentalidade ajustada? Uma mentalidade que te proporciona buscar meios para que você possa desenvolver o seu trabalho, mostrar isso para as pessoas, né? Se posicionar como autoridade no que você faz. Então, a única coisa que eu ensino aqui hoje para vocês, a única coisa que vocês precisam ter aqui hoje é essa mentalidade, porque técnica, hoje eu falo aqui para massoterapeutas. Então, as pessoas que já estão formadas na massoterapia, ela já tem técnica. Ela não precisa sair buscando várias outras técnicas, porque esse método é o que vai dar certo. Aí vai lá e gasta não sei quantos mil com esse método. E aí agora o que eu faço com esse método? Ninguém sabe que eu existo, ninguém sabe que eu aplico esse método. Como que eu vou entregar isso para as pessoas? Aí você fica frustrada, fica chateada, vai buscar na internet outros meios de atender, aí descobre que tem um novo curso, uma nova técnica, aí já vai gastar um outro dinheiro que não tem, buscando mais técnicas, sendo que você já tem o ouro nas próprias mãos, tá? Que são as técnicas. Então, de que forma que você vai levar isso? Como que você vai deslanchar na massoterapia? Como que você vai levar isso? Como que você vai fazer com que as pessoas saibam que você existe, que você tem essa técnica para que você consiga, então, levar isso para as pessoas e finalmente faturar os seus tão esperados 10 mil, 12, 15, 20 mil reais por mês com a massoterapia. É possível, tá? Eu já tive no lugar dessas pessoas, desses massoterapeutas. Eu atendia muito, muito mesmo, trabalhava muito. Eu ganhava pouco, né? Porque eu não tinha essa mentalidade. Eu trabalhava sempre para as pessoas. Eu achava que sempre eu precisava atender para as pessoas. E mesmo eu atendendo para as pessoas, eu me sujeitava ao que elas me pagassem. Eu não tinha uma noção de valor, eu não tinha uma noção de valor financeiro, de valor profissional. Então, eu me entregava ali a qualquer coisa que tivesse me pagando um salário por mês, né? Então, eu atendia muito, ganhava pouco e eu não tinha a menor perspectiva de crescimento, porque quando você está trabalhando nesses lugares, o serviço ele é muito automático, né? Você chega lá e faz o que tem que fazer, né? Tem algumas clínicas, alguns lugares até que é padronizado o jeito da massagem que você vai fazer. Então, você não consegue se desenvolver como profissional, criar um protocolo, criar um método, mostrar o diferencial que você tem como profissional para aquele cliente, porque aquele cliente é o cliente da clínica. Então precisa que o atendimento seja padronizado do spa, da clínica, enfim, né? Então você fica sempre ali vivendo aquilo sem perspectiva de crescimento. E como você não pode deslanchar com essa sua perspectiva, com essa sua vontade, com essa sua mentalidade que você tem, porque você está ali dentro da clínica, então você fica
faturando só aquilo ali que a clínica te proporciona, tá? Então, por isso que eu vejo hoje assim que existem três grandes crenças, né, que bloqueiam os massoterapeutas a viverem essa mentalidade, esse posicionamento, pensar, né, de que forma que eu vou me desenvolver para poder criar o meu faturamento alto, melhorar o meu faturamento, para que eu consiga comprar o meu carro, para que eu consiga pagar a escola do meu filho, para que eu consiga viajar, fazer as coisas tranquila e ser um profissional bem reconhecido, ter dinheiro para poder fazer novas atualizações, porque quando você está ali dentro daquela mentalidade pequena, cobrando R$ 35 por sessão, como era o que eu fazia lá atrás, cobrando R$ 50 por sessão, você tem mal dinheiro de você pagar as suas contas, né, do mês. Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa ter essa mentalidade para você desenvolver um bom trabalho e finalmente conseguir ter um faturamento e através desse faturamento você fazer tanto a sua parte pessoal quanto a sua parte profissional. Precisa ver isso, tá? E para que você consiga ter esse faturamento também, é importante que o seu trabalho seja entregue de forma justa para Ai, vamos ver. Tá com áudio agora? Me confirma aí. Brigadão por avisar, Nádia. E eu aqui falando, nem imaginei que tivesse sem áudio. Estão me ouvindo agora? Tá tudo ok? Obrigada por me avisar. Estão me ouvindo agora? Ah, que ótimo. Obrigada, gente, por avisar. Então, vamos lá. Então, eu vou começar de novo para que todo mundo consiga me ouvir aí direitinho, tá? Hoje, nessa live aqui, nós vamos falar como faturar 10 mil por mês com a massagem, mesmo que você esteja começando do zero, do absolutamente zero, tá? Muitas pessoas acham, né, se você tá começando hoje, você pensa, Nayara, mas como que eu vou faturar 10 mil por mês se eu tô começando agora na massoterapia, se eu não tenho seguidores, se eu não tenho clientes, se, enfim, aquele monte de informação maluca que fica na cabeça da gente e aquelas crenças, né, que ficam limitando o nosso progresso em relação ao trabalho, em relação à técnica que a gente já tem, né? O ouro a gente já tem nas mãos. Hoje eu tô falando aqui para massoterapeutas, eu sou mentora de massoterapeutas. Então, se você é massoterapeuta, se você já tem a formação, então isso quer dizer que você já tem a técnica de massagem nas suas mãos. Alguma técnica você já tem. Então, você precisa ficar buscando cursos e técnicas e mais técnicas? Não. Você precisa simplesmente atender com o que você já tem. Você precisa pegar isso que você já tem hoje para você poder desenvolver o seu trabalho aí na sua cidade, enfim, no lugar que você quiser desenvolver, tá bom? Então, muita gente pensa, Nayara, isso é loucura, isso é só para quem tem clínica, isso é só para quem já tá na área há muitos anos, isso é só para quem tá em cidade grande, né? As pessoas normalmente pensam nisso, agora que eu tô trabalhando com massoterapeutas, né?
que eu sou mentora de massoterapeutas, que eu tô falando para massoterapeutas, tem muito isso. As pessoas chegam muito com essas crenças limitantes, né? E hoje, inclusive, à tarde, eu mentorando uma das meninas, né? Eu vi que, sim, mesmo em cidade pequena, isso é muito possível. É muito possível, é fácil. Se você colocar na ponta da caneta de que forma que você vai fazer isso, é muito tranquilo, tá? Então, dá sim para você começar a faturar 10 mil... Começar não, para você faturar os 10 mil reais, né? Você começar aí essa trajetória, esse processo, para você faturar em pouco tempo os 10 mil reais por mês na massoterapia, mesmo que você esteja começando do zero, tá? Porque eu tô aqui hoje para mostrar isso para vocês. Por quê? Porque eu também já estive nesse mesmo lugar que vocês. Eu atendia muito, muito mesmo, assim. E eu ganhava pouco, eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para minha filha. Muitas vezes, por conta dessa questão de faturar muito pouco, eu não tinha tempo para descansar. Porque a partir do momento que você precisa pagar contas, que você precisa arcar com as contas do mês, que você precisa alimentar uma criança, que você precisa se alimentar, então você precisa de dinheiro. E aí, quando aquele valor que você está ali trabalhando o tempo todo não dá, o que você vai fazer? Você vai procurar mais trabalho. E aí você se abdica de um final de semana, você se abdica de um feriado, você se abdica de uma noite de sono bem dormida, porque eu já cheguei a trabalhar em eventos, em fazer eventos em alguns lugares que simplesmente não tinha horário, assim, tipo, era evento que começava, sei lá, de noite e terminava de madrugada. Então, por eu precisar daquele dinheiro, eu ficava ali. E aí, no outro dia, cedo, eu já precisava ir pro meu trabalho CLT e começar a trabalhar de novo. Então, eu me abdicava de estar com minha filha, me abdicava de descansar, né? Então, isso realmente foi muito difícil pra mim. Mas hoje, o meu faturamento mudou. Eu tive padrinho? Eu tive madrinha? Eu tive dinheiro para fazer investimento? Não, foi tudo na raça. Foi tudo pegando um cartão emprestado para poder fazer um curso. Uma pessoa, sabe, é tudo pedindo e depois precisando devolver esses valores para essas pessoas, porque sempre foi emprestado. Queria fazer um curso, era emprestado. Queria fazer outro curso, era emprestado. Então, eu sempre me virei muito dessa forma e hoje eu já consigo, depois, né, que eu consegui criar essa autoridade, me posicionar como profissional, entender que o meu trabalho, que a massagem que eu faço, ela não é só uma vantagem para o meu cliente, né, paciente, mas ela é uma vantagem também, ela precisa ser uma vantagem para mim, ela é um negócio. Eu não posso tratá-la simplesmente como uma massagem que eu tô indo fazer e eu como uma fazedora de massagem. É um negócio, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. Então eu preciso me posicionar, né, para que eu consiga levar isso para as pessoas e as pessoas me dêem esse retorno financeiro. Então fica bom para as duas partes, tá? Meu trabalho, ele precisa hoje ficar bom para as duas partes. Eu preciso faturar e o meu cliente, paciente, precisa sair satisfeito e com a dor dele resolvida, tá bom? Então, foi dessa forma, foi percebendo isso, né, que eu criei o Massoterapeuta 10K, né? Que é um método que ajuda aí massoterapeutas a faturarem 10 mil reais por mês na massoterapia. Começar o seu trajeto, o seu projeto, né? Criar estratégias através ali da realidade desse massoterapeuta, aonde que ele mora, qual que é a realidade dele hoje salarial, aonde que ele trabalha, quem que ele pretende atender. Todas essas coisas a gente junta, né? E cria uma estratégia para esses massoterapeutas começarem a faturar esse valor aí por mês. E é possível, tá bom? E eu vejo assim, gente, muitos massoterapeutas hoje tem algumas crenças, né, que limitam esse faturamento. Eu vejo que existem três, assim, que são, acho que as mais comuns, assim, que eu vejo nos massoterapeutas, né? Hoje que eu falo para massoterapeutas, eu entendo muito, assim, e vejo que essas são as maiores, né? A primeira delas na minha cidade, ninguém paga caro. Gente, sempre há pessoas dispostas a pagarem, a investirem em saúde e bem-estar, tá? Então, assim, se você tá numa cidade pequena, tem o vereador,
tem o pessoal do comércio, tem a dona da loja, tem a mulher do prefeito, tem o próprio prefeito, tem as pessoas que trabalham ali, que precisam de massagem, alguém que fez cirurgia, alguém que é indicado por médicos, pelo posto de saúde, para estar precisando de fazer algumas sessões de drenagem, que por conta dessa medicação ou por conta da cirurgia que fez, precisa de atendimento. Então, assim, em todos os lugares, em todas as cidades que você vai, em todo canto que você vai, é possível você ter clientes na área de massoterapia. Tem gente que está precisando de, sei lá, desfazer um nódulo, que tem dores recorrentes, nódulos, né, no corpo, desenvolve, né, somatiza muita coisa psicológica e termina desenvolvendo no corpo, né? Então, enquanto você vai cuidando desse corpo, automaticamente você vai cuidando também da mente, através do bem-estar desse paciente, né? Vai desenvolvendo um bem-estar, uma aceitação, uma calma, uma tranquilidade, vai equilibrando esse corpo aí. Então, essa pessoa vai ter um bom retorno, um bom resultado através das suas mãos, através do seu trabalho. Então, assim, essa questão de ser cidade pequena, em algumas análises que eu tenho feito, tá? De cidades, assim, bem pequenas mesmo, assim, de 20 e poucos mil habitantes, 30 e poucos mil habitantes, tem gente faturando bem com a massagem, tá? Então, pelo que eu tenho visto das minhas alunas, tá? Então, assim, não acho que hoje isso seja uma dificuldade, um empecilho, criando estratégias, mostrando seu trabalho, tendo posicionamento, todas essas coisas que vão fazer você deslanchar aí nessa parte, tá bom? A segunda crença que eu vejo é: preciso ter muitas técnicas para cobrar bem. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Parem de ser Maria Curso e vão logo fazer dinheiro com o que você já tem nas mãos. Olha o que eu tenho visto as pessoas fazer. Se formou na área de massoterapia. Quando você se forma na área de massoterapia, você já tem a técnica nas mãos. Então, se você já tem a técnica nas mãos, de que forma que você vai desenvolver isso para as pessoas conhecerem o seu trabalho, para as pessoas saberem que você existe, saberem que você aplica esse tipo de massagem? É isso que você tem que fazer a partir de agora. Os cursos hoje, eles entregam muita técnica. Eles vão te dar a técnica nas mãos e você vai sair dali da escola com o seu diploma, com a técnica, e você fala: e agora? O que eu faço com isso? Não é certo? Não é isso que as pessoas normalmente fazem? Então é isso. Aí o que as pessoas vão fazer? Vão para a internet ver qual que é o curso que está em alta, qual a técnica que está em alta. Aí vai lá, compra um novo curso. Ai, porque eu fiz o curso de fulana, porque eu tô no curso de fulana, não sei o que, nananana. Pronto, e agora? De novo, aí você volta lá na mesma coisa que aconteceu no primeiro curso. Como que as pessoas vão saber que eu aplico essa técnica, né? Então, a gente precisa pegar o que a gente já tem nas mãos e mostrar para as pessoas e levar isso, né? E aí, por conta dessas frustrações, cada frustração que você tem em um curso, você vai buscar resultado em outra técnica. E aí você começa a se endividar, você pedir um dinheiro prestado, aí você não está faturando, então você não consegue pagar esse curso. E aí vira aquela bola de neve, não consegue se sustentar, não consegue pagar o curso que você já estava devendo, não consegue ser reconhecida profissionalmente. Por conta de dinheiro, começa a se sujeitar a vários tipos de trabalho que não reconhece, não valoriza o profissional. Então, dessa forma, realmente não tem como o massoterapeuta ser valorizado e faturar bem, né? Então, assim, você não precisa ter muitas técnicas, você precisa pegar hoje o que você tem de técnica e montar uma estratégia, ter posicionamento claro, ter uma mentalidade de massoterapeuta, uma mentalidade profissional para você poder levar isso até as pessoas. De que forma que você está atendendo, né? Como que você está divulgando isso? Como que tá as suas redes sociais? Como que tá a sua apresentação em relação a esse trabalho, tá bom? Então é isso que você precisa ter hoje e não mais técnicas, não é ficar fazendo várias técnicas aí que você vai conseguir. E daí que você tem várias técnicas? O cliente, ele quer saber se você vai resolver a dor dele. Você vai resolver a dor dele? Você consegue resolver a dor dele? O que você consegue fazer com isso que você tem aí nas mãos? É isso que você precisa fazer.
entendeu? Se você consegue resolver a dor dele, é o que ele quer saber. Ele não quer saber se você está fazendo curso com, sei lá, com fulana que esteja aqui ou fulana que esteja aqui. Ele quer que você apresente resultado, tá? E bom faturamento não está ligado com fama, tá? Tem muita gente que quer ser famoso, que fica aí postando várias coisas nada a ver no Instagram, tudo para poder se apresentar, para poder ficar em evidência, para poder viralizar. E você não precisa, você pode muito bem ser um massoterapeuta, ó, com pouquíssimos seguidores, por exemplo, menos de 10 mil seguidores. Tem gente que quer ter 100 mil, começa a comprar seguidores, você não precisa de nada disso, tá? Pega o que você tem hoje já de técnica, apresenta isso, molda isso, trabalha muito nisso, escolha uma, duas, três técnicas que você já tem aí, que você aprendeu, que você sabe fazer, ou se você tiver só uma também, tá ótimo, se aprimore nisso, pega nisso com força e mostra, se torne autoridade nisso, que você vai conseguir começar a deslanchar, a ter clientes, pacientes, seja de pacote, seja de atendimentos individuais. E aí você consegue, no final das contas, quando você vai ver os faturamentos que entraram no mês, você fala, não é que deu aí perto dos 10 mil, não é que deu 10 mil, então o que eu posso fazer agora para poder dobrar? Porque eu tô com tempo livre, né? Porque a pessoa que ela fatura 10 mil, não necessariamente ela tem que lotar a agenda, preencher todos os horários, não. Se você atende aí hoje, sei lá, 5 atendimentos por dia aí por R$150, você consegue muito bem alcançar esse faturamento, tá? Coloca aí 5 de 150, 5 atendimentos, 5 vezes na semana e 4 semanas no mês. Faz as contas que vocês vão ver aí quanto que vai dar, perto de quanto que vocês vão chegar, tá bom? Então, não é sobre ter técnicas, é sobre ter estratégia de venda, olhar a massoterapia como um negócio e não como um quebra-galho, né? Você pode muito bem ter isso como profissão, não precisa ser, vou fazer aqui a massagem, depois vou fazer uma faculdade, depois eu vou fazer um curso não sei das quantas. Se você realmente quiser seguir uma outra profissão, é ótimo, né? É o seu desejo, é uma coisa que tá latente no seu coração, siga. Mas se você se identificar na massoterapia, não acho que a massoterapia não vai fazer dinheiro não, que ela faz sim, tá bom? Bom, terceira, tô falando demais aqui hoje, hein? Terceira crença é preciso de clínica para faturar alto. Gente, quando você monta uma clínica, quando você monta um espaço de atendimento, para você começar a ter um bom faturamento, você leva um tempo. Normalmente, tá? Normalmente as pessoas levam aí uns 2, 3 anos para começar a ter um bom faturamento, tá? Porque você precisa pagar o material que você investiu, você precisa todo mês pagar o aluguel do espaço, tem a água do espaço, tem a luz do espaço, tem um produto que você utiliza, tem, eu não sei, não lembro agora se inquilino paga IPTU, né? E se você comprou o espaço, você precisa ter o dinheiro que você comprou esse espaço, reinvestir. Então, assim, e aí todo mês é aquele monte de coisa, é prestação, é produto que acabou, é material, é uma manutenção que dá numa torneira, numa mangueira, num armário. Então, você vai engatinhando, tá? Então, você demora muito mais tempo do que uma pessoa, por exemplo, que começa a realizar atendimentos em domicílio, tá? Então, pessoa que está trabalhando em eventos, pessoa que está aí atendendo pós-operatórios, muitas vezes pode ser lá no hospital, a depender, às vezes o médico chama essa pessoa para ir lá, ou na clínica, tá? Então, esse espaço é de lá, não é seu, não é você que tem que comprar, não é você que tem que arcar com nada disso, tá? Então, o faturamento, ele pode, realmente, se você olhar hoje, quem tem um espaço, quem tem uma clínica, quem tem um spazinho, uma salinha de atendimento, tem muita gente que tá faturando bem, mas essa pessoa, ela já tá, há muito tempo lá na frente, lá atrás, ela já trabalhou pra caramba pra ela ter esse bom faturamento agora, tá? Então, a gente tem mania de olhar só aqui por cima do muro, né, e que parar aqui, e não ver o que está acontecendo lá embaixo. Não é aquela imagem que a gente vê normalmente do iceberg, né? Que a gente só vê o pico, né? Só vê lá em cima e não vê
por baixo toda a base, tudo que foi construído embaixo para que isso esteja sustentado, né? Então, não necessariamente você precisa ter uma clínica para faturar alto, tá bom? Olha só, para você chegar nos 10K, mesmo do zero, eu separei aqui uns pilares que eu acho muito importante, tá? Muito importante. Primeiro deles é a mentalidade de 10K. Então, você precisa acreditar no seu valor. Porque a partir do momento que a gente tem aquela dúvida, assim, de ai, será que dá certo? Tipo, você não tá acreditando em você. Você não tá acreditando em você. E você? E você? O que você sabe fazer? O que você consegue fazer? Né? Então, você tem que assumir essa postura profissional para que você tenha essa mentalidade 10K, mentalidade de gente que fatura, de gente que vai bem no trabalho, de gente que tem segurança do que está fazendo e vai levar esse atendimento aí para as pessoas, tá bom? E falando de postura profissional, o segundo pilar aqui é o posicionamento profissional, né? Deixar de ser só mais um massoterapeuta, um fazedor de massagem, uma pessoa que entrega ali, uma pessoa que está quebrando um galho de alguém, para você se tornar um profissional de referência. Você gosta de trabalhar com pós-operatório? Vai lá e dê seu nome. Você gosta de trabalhar em evento? Não tem problema, vai lá e faça o seu melhor. Seja o massoterapeuta que é contratado para fazer eventos na sua cidade. Seja o massoterapeuta que é buscado por médicos, que é recomendado em clínicas médicas, por médicos, em grupos de cirurgias, para fazer esses pós-operatórios, tá? Tenha esse posicionamento profissional para que as pessoas procurem por você. Porque quando a pessoa está com uma dor, ela está muito vulnerável, ela está muito sensível. Então, ela vai procurar o lugar mais seguro para que ela esteja. Então, ela vai procurar o profissional que mais lhe passa segurança para poder atendê-la, tá bom? Então, seja isso, né? Seja essa referência, né? Se posicione, se olhe como profissional para que você consiga, então, ter aí esse faturamento, ter esses clientes e ser bem valorizado na profissão, é lógico, tá? O terceiro pilar é a comunicação que atrai. Gente, saber falar de forma clara, simples e persuasiva, né? Para que os clientes aí estejam convencidos de que você realmente é um profissional de valor, de que ele realmente vai fechar com você. E quando eu falo sobre essa comunicação clara, eu falo dessa comunicação em todas as coisas que você for fazer. Se comunique bem nas suas redes sociais, se comunique bem quando um cliente mandar mensagem para vocês, né? Saiba pontuar, saiba usar direitinho, mandar uma mensagem legal. Saiba se comunicar quando você estiver numa roda de pessoas, quando a pessoa perguntar para você, hoje, o que você faz? Com o que você trabalha? Se posicione. Fala que você é massoterapeuta, que você realiza tal atendimento, que você resolve a dor dessa forma, né? Então, assim, se comunique bem, se comunique no WhatsApp, quando as pessoas mandarem mensagem, já falei, se comunique nas suas redes sociais, quando você for postar alguma coisa, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no qualquer lugar que seja, quando você for fazer uma postagem, dê a comunicação clara. Faça com que as pessoas sejam atraídas por essa comunicação que você entrega hoje, tá bom? O quarto pilar é a captação estratégica, que casa muito com o que a gente falou aqui no tópico anterior, né? Usar as redes sociais e indicações de forma correta para atrair os clientes certos. Então, quando você tem essas indicações, né? Quando chega alguém e te indica, ó, a Nayara trabalha com massagem, tá precisando, tá com essa dor nas costas, Nayara trabalha. Então, assim, usa isso para você ter uma captação estratégica. Você vai lá atender essa pessoa, faz o melhor atendimento que você pode fazer. Chega no horário certinho, leva um material de qualidade, se comunique nesse momento, tudo bem, boa tarde, licença, retira seu sapato ali na porta, pergunta se você pode deixar de fora ou do lado de dentro
da casa da pessoa, da clínica, enfim, ou se você for chamado por algum profissional para você poder quebrar o galho de alguém, atender lá na clínica, vai lá e leva o melhor do seu atendimento para que esse cliente saia falando super bem de você, para que ele queira voltar para fazer massagem com você e para que ele, sei lá, te chame para você atender ele na casa dele, para que ele indique a mãe, para que indique a irmã, indique o marido, indique todo mundo para poder fazer com você, tá bom? Então tenha estratégia, saiba captar esses clientes de forma estratégica. Se você tem uma oportunidade de atender uma pessoa, faça isso ser replicado por várias outras pessoas nessa oportunidade que você recebeu, tá bom? E o quinto pilar é a precificação sem medo. Quando você faz uma captação estratégica, isso inclui o quinto pilar, a precificação sem medo. Então, assim, você aprender a cobrar de forma justa, né? De você montar pacote e não ficar dependendo só de cliente que pinga aqui, cliente que pinga ali. Então, assim, aprende, mostra o que você entrega hoje, o que você entrega, qual o resultado que você aplica, que você leva hoje para esses clientes. Então, quando você tem essa mentalidade, que é aquele primeiro pilar que eu falei lá em cima, quando você tem uma mentalidade do que você está entregando, você tem segurança em fazer essa precificação. Então, você não passa dificuldade na hora de você fazer essa precificação. Você está tranquilo, né? Você tem aí todos os meios para você atender. Então, por isso que o primeiro que eu coloco aqui nesses 5 pilares é a mentalidade. Porque quando você tem a mentalidade, você sabe que você precisa se posicionar como profissional, você sabe fazer uma comunicação que atrai, você tem uma captação estratégica e você faz uma precificação sem medo, né? E depois também, no final do atendimento, um pós-atendimento de qualidade, né? Você perguntar para o seu cliente, você mandar mensagem para o seu cliente para saber o que ele achou do seu atendimento. E nisso fazer uma comunicação que atrai, tá bom? Ter uma comunicação certa. Então, tudo isso, todos esses pilares, eles estão interligados um ao outro. E são muito importantes. E a gente precisa muito ter isso, tá bom? Então, eu quero que você veja que ter um faturamento de 10 mil reais por mês hoje, ele não é mágica, tá? É um método e você precisa se desenvolver dentro desse método. E olha só, é só fazer todas essas coisas aqui que a gente tá conversando. Não tem nada demais, não tem nada de difícil, né? Então, agora eu quero que você faça aí um exercício, tá? Bem simples, tá bom? Pega uma folha e escreve aí quantas sessões que você gostaria de fazer por semana, né? Mesmo começando do zero aí, quantas sessões você faria por semana? Eu preciso fazer, eu consigo fazer, quantas sessões que você faria por semana? Qual o valor que você gostaria de cobrar por cada uma dessas sessões? Onde que você mora? O que você entrega hoje? Qual que é a média de valor dos atendimentos que as pessoas estão fazendo aí hoje, perto de você, na sua cidade, próximo de você, os outros colegas, né? Então, assim, por exemplo, se você faz 3 sessões por dia, 5 dias por semana, e aí só aí já são 15 sessões. Imagina que você atendeu 15 sessões por semana, né? Ao preço aí por sessão de R$150. Então, por semana já são R$2.250, tá? Você fazendo apenas 3 atendimentos por dia. Na semana você vai ter isso, tá? Então, multiplica esse valor por 4 e olha, você já tá bem próximo aos 10 mil reais por mês. Então, o que mais que você vai fazer? Você não tem filho, você é solteiro, você pode trabalhar no final de semana, você tem alguém que fique com seu filho, você vai ficar em casa de manhã e de noite, depois que o seu filho dormir, que já estiver lá com alguém, né, ou com o pai, ou com a mãe, ou com alguém em casa, você vai sair para poder realizar mais atendimentos para você melhorar esse faturamento. Você vai se abdicar de um feriado para você poder atender num evento no feriado, né? Então, assim, você vai automaticamente melhorando os seus atendimentos, tá bom? Então, 10 mil reais ele não é um sonho distante. Se você for colocar na ponta do lápis,
dá para você descansar e dá para você faturar bem, né? Então é só você ter estratégias para você poder resolver isso, fazer isso, levar isso para as pessoas, tá bom? É só organizar direitinho, estratégia, posicionamento, constância, e aí você consegue entregar. Eu comecei do zero, né? Do zero mesmo. Eu comecei com 17 anos, terminei meu ensino médio e fui trabalhar, fui fazer o curso técnico de massoterapia. Quando eu terminei o curso técnico de massoterapia, eu não sabia o que eu ia fazer exatamente, mas eu fui indicada para trabalhar numa empresa, e aí, através disso, eu fui criando estratégias em cada lugar que eu fui trabalhando. Eu entrei cru na massoterapia, não tinha ninguém, tipo, tinha uma tia que trabalhava, uma conhecida. Não tinha ninguém da minha família, nem que fosse fisioterapeuta, para eu poder dizer assim, não, eu tenho uma base do que é para ser feito. Não tinha base, eu criei a minha base para poder conseguir os meus faturamentos. Eu não tinha maca no começo, eu não tinha cliente, eu não tinha carro, não existia Uber para eu ir até essas pessoas, táxi era caríssimo. Então, assim, era maca emprestada dentro do ônibus, que era mais barato, dentro do micro-ônibus, do metrô. E eu fui pegando, agarrando as oportunidades e pegando os horários, as brechas que eu tinha, olhando e criando as estratégias para que hoje eu pudesse ter autoridade na massoterapia, falar com autoridade sobre isso, entender quando o assunto é massoterapia, entender quando o assunto é o que eu faço, é o que eu levo ou o que eu não levo, tá? De precificação, de posicionamento, de negócio, de entender sobre a massoterapia. Então, hoje eu já consigo melhorar aí por causa disso, né? Então, se você entendeu tudo isso, você percebeu que não é sobre ter sorte, não é você ter sorte, não é morar na cidade certa, não é ter a técnica mais avançada ou várias técnicas. É tudo mentalidade, estratégia, posicionamento, constância. Eu sempre vou repetir todas essas coisas para vocês, falar bastante na cabeça de vocês sobre isso, para fixar e vocês entenderem que não é bicho de 7 cabeças. Que se você tem uma formação na área de massoterapia, você pode sim ter esse faturamento, tá? E eu te mostro que é possível, existe estratégia para isso, existe um jeito certo para você fazer isso, tá bom? E o massoterapeuta 10K, ele é isso, eu criei ele através de tudo isso. Eu tinha 17 anos quando eu comecei fazendo o curso técnico, entrei no curso técnico de massoterapia pelo nome, porque eu achava massoterapia um nome chique. Eu não entendi absolutamente nada do que era para ser feito. E hoje eu atendo artistas, atendo pós-operatório, eu atendo em eventos, eu falo para massoterapeutas, eu sou indicada na minha cidade para realizar atendimentos, e através disso eu tenho um faturamento aí de 10 mil reais, né? Dependendo da época, um pouco mais, tá bom? Então é isso, gente. O valor, né, que você fatura é o que você merece. Então, se você merece mais, faça mais, venha para o Massoterapeuta 10K, vamos caminhar junto, vamos acompanhar as aulas, vamos acompanhar tudo certinho, porque é possível, tá muito fácil, tá? Não tô aqui enrolando, falando bobagem, eu tô falando algo que é possível, algo que aconteceu comigo e que é muito possível de acontecer com cada um de vocês também, tá bom? Eu acredito em você. Agora você também precisa acreditar em você e desenvolver esse trabalho aí, que é muito possível, tá simples, tá perto, falei aqui na live, tá super fácil de conseguir, tá bom? Então é isso, muito obrigada aí pela presença de cada um de vocês. Essa live vai ficar salva. Na quarta-feira, às 21 horas, estarei aqui novamente pra gente poder falar mais um pouquinho sobre a massoterapia, sobre o bom faturamento na massoterapia, sobre estratégias, sobre o que é certo de fazer, sobre o que dá pra gente fazer, pra gente ter esse faturamento ou não, tá bom? Então, beijo pra vocês, boa noite!